3/4/2023, estamos na centésima 35ª reunião virtual da Fraternidade Rosa Cruz e hoje vamos falar sobre o capítulo 1, a região química do mundo físico, a região etérica do mundo físico. Primeiro vamos iniciar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Logo que entramos nesse reino da natureza, estamos num mundo invisível e intangível, onde os nossos sentidos comuns são inoperantes. Daí ser essa parte do mundo físico praticamente inexplorável pela ciência material. O ar é invisível, mas a ciência moderna sabe que existe. Por meio de instrumentos pode medir sua velocidade como o vento, e pela compressão pode torná-lo visível como ar líquido. Como o éter, porém, isso não é tão fácil. A ciência material admite-o como necessário de algum modo para a transmissão da energia elétrica com ou sem fios. Por isso, viu-se obrigada a enunciar como postulado a existência de uma substância muito mais sutil do que as conhecidas, a qual chamou éter. Não sabe realmente que o éter existe porque, até o momento, a engenhosidade dos cientistas não pôde ainda inventar um recipiente capaz de confinar essa substância, que é, no seu todo, demasiado esquivo aos magos de laboratório da atualidade. Com efeito, eles não podem medi-la, pesá-la ou analisá-la com os aparelhos que dispõem atualmente. Por certo, são maravilhosas as conquistas da ciência moderna. Contudo, a melhor forma de conhecer os segredos da natureza não é inventar instrumentos, mas sim o investigador aperfeiçoar-se a si mesmo. O ser humano tem em si faculdades que eliminam a distância e em grau muito maior do que os mais potentes telescópios e microscópios podem consegui-lo em comparação com o olho nu. Esses sentidos ou faculdades são os meios de investigação usados pelos ocultistas, sendo também, por assim dizer, o abre-te sésamo na procura da verdade. Para o clarividente exercitado, o éter é tão tangível como os sólidos, os líquidos e os gases da região química o são para o ser humano comum. Ele vê as forças vitais que dão vida às formas minerais, vegetais, animais e humanas, fluindo nesta forma por meio de 4 estados de éter. Os nomes e funções específicas desses 4 éteres são os seguintes. Éter químico. Desculpa. Éter químico. Esse éter é simultaneamente positivo e negativo em suas manifestações. As forças que produzem a assimilação e a excreção agem por seu intermédio. Assimilação é o processo por meio do qual os diferentes elementos nutritivos do alimento são incorporados no corpo da planta, do animal e do ser humano. Essa operação é levada a efeito. Oi? Agora você tirou aí. Não tirei. Atraindo os elementos necessários e modelando-os em formas apropriadas. Tais forças não atuam cega ou mecanicamente, mas de modo seletivo, muito conhecido dos cientistas por seus efeitos, realizando assim
o seu propósito, que é o crescimento e a manutenção do corpo. A excreção é efetuada por forças da mesma espécie, mas atuantes pelo polo negativo do éter químico. Por meio desse polo, são expelidos do corpo os materiais que, contidos no alimento, são impróprios para o seu uso ou que, tendo prestado toda a utilidade ao organismo, devem ser eliminados do sistema. Estes processos, como todos os independentes da vontade humana, são também sábios, seletivos e não exclusivamente mecânicos em sua atuação, o que se pode verificar, por exemplo, na ação dos rins, quando estes órgãos estão sólidos, sadios, só a urina é filtrada. Mas sabe-se que, quando estão doentes, a valiosa albumina escapa-se também com a urina. Assim, não há seleção apropriada, em consequência dessa condição anormal. Éter de vida. Deixa a Terezinha. Pode ir, Terezinha. 2. Éter de vida. Assim como o éter químico é o meio que possibilita a ação das forças que mantêm a forma individual, assim também o éter de vida é o meio pelo qual atuam as forças de propagação, cujo objetivo é a manutenção das espécies. Como éter químico, esse éter tem também seus polos positivo e negativo. As forças que trabalham pelo polo positivo são aquelas que atuam na fêmea durante o período de gestação, capacitando-a para o trabalho ativo e positivo de formação de um novo ser. Por outro lado, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de vida dão ao macho a capacidade de produzir o sêmen. No trabalho de impregnação dos óvulos animal e humano, bem como no da semente da planta, as forças que atuam pelo polo positivo do éter de vida produzem plantas, animais e homens do sexo masculino, enquanto que as forças que se expressam pelo polo negativo geram fêmeas. Éter de luz. Este éter é também positivo e negativo. As forças que atuam pelo seu polo positivo são as que geram o calor do sangue nos animais superiores e no ser humano, convertendo-os em fontes individuais de calor. As forças que atuam pelo seu polo negativo operam através dos sentidos, manifestando-se como funções passivas de visão, audição, tato, olfato e paladar. São também as que constroem e nutrem os olhos. Nos animais de sangue frio, o polo positivo do éter de luz é o veículo das forças que fazem circular o sangue. Quanto às forças negativas, estas atuam do mesmo modo que nos animais superiores ou no ser humano com relação aos olhos. Onde estes não existem, as forças que trabalham pelo polo negativo do éter de luz possivelmente constroem e nutrem outros órgãos sensoriais, conforme o fazem tudo o que possui tais órgãos. Nas plantas, as forças que atuam pelo polo positivo desse éter de luz produzem a circulação da seiva. Portanto, no inverno, quando o éter de luz carece de luz solar, a seiva deixa de fluir até que o sol do verão volte a recarregá-lo com sua força. As forças que atuam pelo polo negativo do éter de luz formam a clorofila, a substância verde das plantas, e também cobrem as flores. Numa palavra, todas as cores do reino
de qualquer reino da natureza são criadas mediante a ação do polo negativo do éter de luz. Por esse motivo, os animais têm as cores mais atenuadas no dorso e as flores as têm no lado mais exposto à luz solar. Nas regiões polares da Terra, onde os raios do Sol são mais fracos, todas as cores são atenuadas. No caso de alguns animais, elas se acham tão porcamente formados que no inverno chegam a desaparecer, ficando branco esses animais. Éter refletor. Afirmamos atrás que a ideia de uma casa que existia como imagem mental pode ser recuperada da memória da natureza, mesmo após a morte do arquiteto. Todo acontecimento deixa depois de si sua imagem indelével neste éter refletor, assim como os gigantescos fetos da infância da Terra deixaram suas marcas no carvão petrificado, e tal como a marcha de uma geleira de eras remotas pode ser determinada pelos sinais que deixou nas rochas. Assim também, os pensamentos e atos de todos os seres humanos são gravados indelevelmente pela natureza neste éter refletor, onde o vidente treinado pode ler a história de cada um com exatidão proporcional à sua habilidade. Por mais de uma razão, o éter refletor é assim denominado, pois as imagens nele encontradas são apenas reflexos da memória da natureza. A verdadeira memória da natureza encontra-se em um reino muito mais elevado. Nenhum clarividente muito desenvolvido preocupa-se em ler esse éter, que apresenta imagens nebulosas e vagas comparadas com as do reino superior. Nesse éter refletor, leem os que não têm escolha, os que na realidade não sabem em que estão lendo. Como de regra, os psicometras e os médiums obtêm suas informações nesse éter. Até certo ponto, o estudante das escolas ocultistas, nos primeiros estágios do seu desenvolvimento, também investiga esse éter refletor, mas é prevenido pelo instrutor da insuficiência do mesmo como meio de adquirir informações corretas, o que evita que ele venha a tirar conclusões erradas. Este éter é também o meio pelo qual o pensamento impressiona o cérebro humano. Ele está intimamente relacionado com a quarta subdivisão do mundo do pensamento, a mais elevada das 4 subdivisões contidas na região do pensamento concreto, a pátria da mente humana. Ali se encontra uma versão muito mais clara da memória da natureza do que no éter refletor. Perfeito. Vamos iniciar então com a terminologia. Sequência. Iniciando pela terminologia éter. O que é éter e sua região? Segundo a filosofia Rosa Cruz, este reino da natureza é um dos mundos invisíveis e intangíveis. O éter constitui a região etérica que está acima da região química, onde os nossos sentidos comuns são totalmente inoperantes. Porém, este mundo invisível está mais próximo de nós do que os nossos pés das nossas mãos. As suas forças são utilizadas a todo momento e em todo um instante. Este mundo está acessível a todos os que desejam e empenham-se verdadeiramente para conhecê-lo, a olho nu. No início, o aspirante à vida superior terá muito contato com este mundo invisível. Será o primeiro passo para o clarividente. O clarividente treinado pode ver as forças vitais do éter fluindo através das ondas de vida mineral, vegetal, animal
e humana, da qual flui em funções específicas e indispensáveis para a manutenção, para a criação e sobrevivência dos veículos físicos. O éter, mesmo que não seja visível para a grande maioria das pessoas, pertence ainda assim ao plano físico e é considerado como uma matéria física. O éter envolve os átomos físicos como uma aura que os rodeia, interpenetra e protege a todo tempo. Os átomos físicos nadam no mar de éter. O éter é dividido em 4 estados de decrescente vibrações que nós vamos discutir mais à frente. Como a ciência fala sobre o éter? A ciência fala que o éter é uma substância muito sutil, tão sutil que a ciência material admite-o como necessário. Admitir como necessário quer dizer que ela não sabe explicar como funciona. Porém, ela sabe que para a transmissão de energia elétrica com ou sem fio, sendo assim, a ciência material viu-se obrigada a enunciar como um postulado a existência de uma substância mais sutil do que os elementos que conhecemos. E essa tal substância necessária, porém ainda desconhecida pelos cientistas, pelos magos de laboratório, chama-se éter. Na filosofia, para os antigos gregos, o éter era o 5º elemento que formava uma esfera celestial fora da Terra. Esse elemento, segundo a teoria grega, era diferente dos elementos encontrados na Terra, como ar, água, fogo e terra. Isso porque seria algo muito mais magnífico, muito mais grandioso do que o próprio ar que nós respiramos. E eles falavam muito sobre o éter divino, que era a personificação do conceito de um céu superior, de um plano acima. Para exemplificar, fiz aqui uma pequena analogia com um palito de fósforo. Com um punhado de terra e um pouquinho de água, nós podemos fazer ali um barro, apertando um pouquinho como uma massinha, nós construímos ali um palito. Um pouquinho mais à frente, nós podemos aí, com um pouquinho de pólvora, acender um fogo. O ar pode ser representado pela fumaça que sai desse fogo. E o éter entraria onde? O éter entraria, por exemplo, se acendêssemos um fósforo na sala em que estamos aqui, mesmo que o irmão que estivesse na outra sala não visse, não ouvisse, ele sentiria, por exemplo, pelo cheiro. Ou seja, ele não viria a parte da fumaça, certo? Que seria aqui representada pelo ar, mas ele sentiria ali aquele cheiro bem de leve da pólvora. Então essa aqui é uma analogia muito simples, tá? Não, claro que aqui, em um simples SCAR de fósforo, nós temos aqui, nossa, dezenas de componente químico, enfim. Mas para exemplificar, né, a sutilidade do éter, tá ok? Quem vê o éter? Para o clarividente exercitado, o éter é tão tangível como os sólidos, os líquidos e os gases da região química o são para o homem comum. O clarividente exercitado vê as forças vitais que dão vida às formas minerais, às formas vegetais, animais e humanas. Para o clarividente é tão concreto como o que o homem comum consegue ver durante o dia a dia. Eu tenho uma pergunta para vocês. Existe vida sub- ou supra-humana na região etérica? Essa é uma pergunta fechada de uma resposta sim ou não. Sim, Luizão? Sim, Ângelo? Sim. Pessoal, sim ou não? Poxa, sim. O pessoal está ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Glauco? Sim, nós escutamos, Fer. Perfeito. Estava no mudo. Então a resposta aqui, como o Luizão e a Ângela falou, é sim. Se sim, quais são essas vidas sub-humanas? Nós temos, por exemplo, gnomos, duendes, fadas, ondinas e salamandras.
Na Idade Média, quando muitas pessoas eram dotadas de clarividência negativa, era comum falar-se sobre tais criaturas. Atualmente, as antigas lendas são consideradas como tolas e superstições, mas verdadeiramente qualquer pessoa dotada de clarividência pode perceber a existência de tais seres. E a vida supra-humana é a vida dos anjos. Os anjos é a onda de vida. Primeiro nós tivemos, antes de chegar na onda de vida dos anjos, nós tivemos aqui no período de Saturno os senhores da mente, que foram a humanidade do período de Saturno. Tivemos os arcanjos como a humanidade do período solar. E no período lunar nós tivemos os anjos, que aprenderam e dominaram tudo que se poderia aprender na região química do mundo físico. Então os anjos são experts nessa matéria. Por isso que eles vivem, a vida supra-humana dos anjos acontece na região etérica do mundo físico. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo. Redondinho. Passamos para a segunda terminologia, que é a região etérica. As 4 subdivisões mais sutis do mundo físico, as 4 divisões mais acima, constituem o que se conhece por região etérica. A região etérica é o lar das forças que conduzem as atividades vitais nas formas da região química, capacitando-as a viver, mover e se propagar. Ou seja, sem essa força, nada disso seria possível. Não existiria um movimento e não existiria propagação. Tudo bem até aqui? Terceiro, nós temos a terminologia éter químico, éter de vida e éter de luz e éter refletor. Primeiro, é importantíssimo saber que todos eles existem 2 polos para cada um. Um polo chamado de positivo e um polo chamado de negativo. Por exemplo, no éter químico, o termo químico literal seria separado para alguém que estuda os elementos químicos. Porém, na terminologia Rosa Cruz, o éter químico tem o significado de manutenção dividido em 2 polos. Como que seriam esses 2 polos? Um polo positivo trabalha com assimilação de toda a alimentação, separando o que é bom, o que é nutritivo, o que é necessário para o corpo físico. E o negativo com a excreção, ou seja, excluindo tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que já prestou seu determinado serviço, tudo aquilo que não tem mais utilidade. O mesmo é responsável por fazer todo esse processo inconscientemente. Esse processo é um processo de um trabalho magnífico. Este éter corresponde também ao elemento terra. Então, o que muitas das coisas a ciência não consegue explicar ou colocam como um termo mecanizado, por trás disso existe uma inteligência sensacional que faz toda essa divisão. Depois nós temos o éter de vida, que é o doador, o criador de vida. Sem ele, a propagação e a perpetuação da espécie não seria possível. O éter de vida também é dividido em 2 polos, um positivo e um negativo, onde atuam as forças responsáveis pelo período de gestação na fêmea, trabalhando ativamente na criação de um novo ser, é o polo positivo. Então, o que gera um novo corpo, um novo ser, é o trabalho do éter de vida, mais exclusivamente o polo positivo trabalhando na fêmea, na mulher. Já o polo negativo atua nos homens, no macho, dando-lhe a capacidade de produzir o sêmen. E o éter de vida corresponde ao elemento água. Como nós falamos no slide acima, os anjos são experts na área da região etérica do mundo físico. E como se pode notar em algumas escritas, o éter é o canal ou a via condutora das forças vitais e criadora. E como os anjos são os mais hábeis manipuladores do éter, nós compreendemos facilmente porque são os guardiões das forças de propagação na planta, no animal e no ser humano.
Na Bíblia nós podemos notar um bom número de referências a essa verdade. Por exemplo, 2 anjos vieram a Abraão e anunciaram o nascimento de Isaque. Eles prometiam filhos aos homens que obedeciam a Deus. Mais tarde, veja, esse mesmo anjo destruíram Sodoma por causa do abuso da força criadora. Anjos anunciaram aos pais de Samuel e Sansão o nascimento desse gigante da inteligência e da força. E a Isabel, o anjo, não o arcanjo, Gabriel, anunciou o nascimento de João Batista, aparecendo mais tarde o mesmo anjo a Maria com a mensagem de que havia sido eleita para conceber a Jesus. Nós temos o éter de luz. O éter de luz, na terminologia Rosa Cruz, também é dividido em 2 polos. Tem como função e significado no polo positivo a geração do calor do sangue, tornando o indivíduo fonte individual de calor. Já as forças que operam pelo polo negativo trabalham e fortalecem o cérebro-mente, porque ele é o assento de toda a percepção sensorial. Todas as cores de todos os reinos da natureza, sem exceção, são criadas a partir do polo negativo do éter de luz. Este éter corresponde ao elemento fogo. E temos o éter refletor. O éter refletor funciona como uma câmera que tem como se essa câmera tivesse uma bateria infinita. Ela só acaba quando rompe-se o cordão prateado. Ela registra tudo, a todo o momento. É o armazém da memória do ser humano. E reflexo da memória da natureza. Aqui registra-se todos os eventos que são produzidos no mundo. O aspecto memória desse éter reside no polo negativo, enquanto que os processos de pensar fazem a sua impressão no cérebro por intermédio do polo positivo. No ciclo de crescimento, ele amadurece aproximadamente aos 28 anos. Este éter corresponde ao ar, ou seja, ao mais sutil dos 4 éteres, assim como o ar é o mais sutil dos 4 elementos químicos. As imagens encontradas neste éter são apenas reflexos da memória da natureza, que encontra-se em um reino mais elevado. O clarividente desenvolvido não se preocupa muito em ler neste éter, pois as imagens são nebulosas, porém leem neste éter o clarividente involuntário, como por exemplo os médiums e psicômetras. Acertei? Seguindo para a nossa próxima terminologia, falaremos um pouco sobre o clarividente exercitado. O clarividente exercitado é um indivíduo místico ou ocultista que se dedica ao desenvolvimento espiritual. Ele busca elevar-se e conhecer mais sobre os mundos suprafísicos. Por conta de tais esforços, seu sentido de visão é expandido, ao ponto de poder perceber o mundo invisível e executar tal faculdade, a sua real vontade. E nós temos também o chamado clarividente involuntário, que é um indivíduo que possui uma certa frouxidão entre o corpo vital e o corpo denso. Tal indivíduo não escolhe ter acesso aos mundos, simplesmente por conta dessa frouxidão, ele entra em contato com essa região etérica do mundo físico, onde as formas e informações são nebulosas. Eles não visualizam, não veem claramente. E é interessante falar um pouquinho desse involuntário, que ele não escolhe ter acesso. Apenas as imagens chegam até ele, então ele não tem controle sobre o que ele está vendo. Como elas podem chegar e sumir, mas ele não tem esse controle. Exatamente. Entendeu? Ele não tem, ele é involuntário. Não é nenhuma escolha, né, não. Angela? É uma coisa que realmente vem ali um vislumbre. E ele não sabe se é verdadeiro ou não. Ou não. Exatamente. Ele não é um E as informações aí também não são
totalmente precisas, 100% fidedignas. Exato. Existe até no meio dos espíritas aqui no Brasil, eles escreveram um livro sobre São Paulo. E lá tem algumas coisas que são tiradas dessa área. E não lá da memória da natureza, mas no mundo do pensamento. E fica meio dúbio a informação. Ele não tem controle da vontade, né? Exato. Se nós fizéssemos uma analogia, seria, por exemplo, colocasse um óculos muito sujo, muito embaçado, muito engordurado e fosse ler letras miúdas a uma distância. Sabe quando você começa a mexer o rosto assim, exato. Procurar? Não é possível ter uma informação ali. São filtros, né? Exato. São filtros. Boa, Luizão. E alguém quer fazer um comentário? Seguimos então. Aí fica uma pergunta. Pô, legal, se sabemos que o clarividente involuntário é um clarividente que não escolhe ter determinadas visões ou vagar ou navegar pelos mundos suprafísicos, nós temos o clarividente exercitado, que é alguém que busca isso, que tem vontade de exercitar tal faculdade. E como se faz para se tornar um clarividente exercitado? Na Rosa Cruz, por exemplo, nós temos o chamado caminho da preparação, que é o caminho da iniciação Rosa Cruz. E como que é possível percorrer esse caminho? Ele começa aqui com você entrando dando o primeiro passo, que chama-se estudante preliminar. Após terminar uma quantidade de lições, você dá mais um passo e passa a ser um estudante regular. Após estudante regular, você se torna probacionista, discípulo, irmão leigo, adepto e irmão maior. Esse é o caminho, segundo aqui nosso caminho da Fraternidade Rosa Cruz, de preparação, de iniciação, de se tornar um clarividente exercitado, um auxiliar invisível e o dourado manto nupcial. Então, continuando com a nossa terminologia, nós temos a terminologia do mundo invisível e o mundo físico. Quando na Rosa Cruz nós falamos mundo invisível, o que nós estamos querendo dizer com o mundo invisível? Primeiro, precisa ficar muito claro que tudo acima da região química, aqui no quadro à esquerda abaixo, tudo acima, região etérica, mundo do desejo, região do pensamento concreto, pensamento abstrato, mundo do espírito divino, de vida, divino e virginais, são mundos. E por que eles são chamados de mundo invisíveis? Simplesmente pelo fato de que nós não conseguimos vê-los através dos nossos olhos físicos. Não é porque nós não os vemos que eles não existem. Nós não vemos, não sentimos, né? Exato. Não podemos apalpar. Porém, no conceito diz muitas vezes que eles estão mais próximos de nós do que os pés dos nossos pés estão das nossas mãos. Então, todos esses mundos são chamados de mundos invisíveis porque, com os olhos, com os nossos sentidos atuais, com os sentidos que nós temos hoje na região química, não é possível termos um contato direto com eles. Eles estão interpenetrados. Ok? E o mundo físico? O que quer dizer mundo físico? O mundo físico é o nosso atual campo de evolução. Primeiro, ele é a região mais densa desse esquema de evolução. E esse mundo é o nosso atual campo de evolução, é o reino das formas, e é onde nós residimos, tudo aqui nós vemos, sentimos e vivemos. É a mais densa, é o mais denso desse esquema de evolução, e o nosso dever aqui é aprender, conquistar e criar a partir dessa região. Aqui é o baluarte da evolução, da nossa evolução. As matérias da região química são empregadas para construir todas as formas físicas. E nós reconhecemos aqui 3 estados de matéria. São sólidos, líquidos e gases. Dessa matéria química construíram-se todas as formas minerais, vegetais, animais e humanas. A lei que rege a matéria da região química é a da inércia. Ou seja,
a tendência de permanecer em status quo. Por isso, tamanha disposição, força de vontade tem que ser a nossa, para que nós possamos elevar-nos. Fala alguma coisa, Luizão? Até andarmos, até fazer qualquer coisa, qualquer movimento, porque a tendência é ficar paradinho. Sim. Requer um esforço, né? Tudo requer. Você tem que ter um empenho. Um empenho, mano. Você levantar um livro assim, 10 centímetros, é uma quantidade imensa de energia. Exato. Né? Teoricamente, você larga ele. Por isso que nós, como indivíduos buscando a evolução, temos que tomar muito cuidado em não permanecer em status quo. Isso no sentido físico. E no sentido mais psicológico, é a mesma coisa. Você tem que ter um up por dentro, para você ter motivação, para você querer fazer as coisas, você se relacionar, ter empatia. Então, você tem que sair da inércia. Exatamente. Fantástico isso. Muito bom. Seguindo com a nossa terminologia, nós temos a terminologia chamada de reino. Essa terminologia são correntes. O reino, o que significa reino, né, segundo a filosofia Rosa Cruz? Reinos são correntes de vida em evolução. E atualmente nós temos 4 reinos de vida que estão relacionados com os 3 mundos: físico, desejo e pensamento. De maneiras diferentes em que faz parte de nosso estudo, que são mineral, vegetal, animal e humano. Porém, este é também o campo de evolução de vários outros reinos de vida e vários graus de desenvolvimento. Então, quando nós falamos reino, nós estamos falando, por exemplo, do reino animal, vegetal, humano e mineral. É o que nos interessa hoje, né, para a nossa evolução. A gente sabe que existem outros além da gente aqui, né, além de nós, vegetal, mineral, mas o que nos interessa para nós. E os que são necessários para a nossa evolução, né? Uhum. Os que nós precisamos ajudar, ser ajudados. Então, os que nos interessam realmente são esses 4, contando com nós aí, porque o humano também trata-se sobre o nosso semelhante. Outra terminologia chama-se memória da natureza. Tão sonhada a memória da natureza. Memória da natureza é o lar do mundo do espírito de vida. O seu reflexo se encontra na 4ª região do mundo do pensamento concreto, onde tem aqui uma setinha aqui com um espelhinho, como vocês podem ver. Ela só pode ser consultada pelos iniciados que passaram pelas iniciações e tiveram um treinamento especial. Na memória da natureza, situada nos mundos superiores, todo o conhecimento é guardado, ou seja, como se fosse uma gigantesca biblioteca. E todos os acontecimentos do passado e os mistérios do futuro estão lá, gravados. Para que uma pessoa possa ter acesso a essas informações, é necessário que ela cultive continuamente a verdadeira e a profunda espiritualidade dentro de si, dia após dia. E este procedimento, sem interrupção, trará o desenvolvimento do 6º sentido, tornando um clarividente voluntário. A partir do momento que ele é um clarividente voluntário, ele pode sim ler na memória da natureza, como o Luiz e a Ângela bem falou agora há pouco, nós estamos falando sobre o éter refletor. A memória da natureza é onde você tem as informações verdadeiras, fidedignas. No éter refletor, todas as informações são nebulosas. Quando nós falamos de nebulosas, nós não falamos de 100% confiáveis. E não podemos nos dar o luxo de achar ou acreditar em algumas informações que possam vir de lá. Mas se a memória da natureza só pode ser consultada por aqueles que passam por uma iniciação, sendo assim,
A partir de qual grau é possível ler a memória da natureza? Porque agora há pouco nós mostramos um slide que tinham diversos, né, passos de evolução. Vocês têm uma ideia? Qual é o grau que nós chegamos, que quando chegamos podemos ler ou estamos aptos a ler na memória da natureza? Sim. Um chute? Pode Posso? ser um irmão leigo ou irmã leiga. Boa. E você, Luizão? Daí pra cima? Exatamente. A partir do grau de irmão ou irmã leiga. É a partir daí que o iniciado também pode ler na memória da natureza. Inicialmente, né, se começa pelo éter refletor, mas confiável na região abstrata do mundo do pensamento. Também ali nós conseguimos fazer uma pequena leitura. E aos poucos, na verdadeira memória da natureza, que está localizada no mundo do Espírito Divino. Então, a partir do irmão leigo, já é possível fazer uma leitura na memória da natureza. Em seguida, nós temos uma outra terminologia usada no conceito Rosa Cruz, que fala sobre médiums. Quando falamos sobre médium, nós estamos falando sobre uma pessoa que possui uma conexão frouxa entre o corpo vital e o corpo de desejo. Quando nós falamos frouxa, nós queremos dizer que elas não estão 100% concêntricas, elas não estão 100% alinhadas, ou seja, existe uma pequena brecha. E escolhe-se desenvolver. Perfeito. Além disso, também nós temos algumas pessoas que escolhem se desenvolver pelo lado negativo, chamado também de involuntário. Os espíritos que estão presos à Terra e procuram se manifestar por aqui, este indivíduo está sujeito a se tornar presa desses espíritos desencarnados que podem retirar parte do teu corpo vital, do corpo vital da pessoa, por meio do baço e usar temporariamente os éteres inferiores desse corpo para materializar formas espirituais, devolvendo os éteres ao médium após terminar a sessão de manifestação. Então, por isso que quando acontece às vezes em alguns casos de manifestação, se tem comida, bebida, usa-se os éteres inferiores. Seguindo, nós temos a famosa frase, abre-te Sésamo. O homem tem em si faculdades capazes de superar tudo e qualquer equipamento inventado até hoje. Existe uma frase de William James que eu gosto muito, que ela diz assim: comparado ao que nós realmente deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. O indivíduo humano tem capacidades e competências que normalmente nós desconhecemos. E aqui o Abre de Sésamo fala muito sobre isso, né? Se todas as nossas competências, as nossas qualidades são muito superior do que qualquer equipamento já inventado no conceito mesmo. O Max ainda dá um exemplo sobre a velocidade, né? Nós podemos chegar a qualquer lugar muito mais rápido do que qualquer meio de transporte. E quando conseguimos utilizar tais faculdades, nós temos assim o chamado Abre-te Sésamo, onde tudo torna-se possível e as suas investigações podem ser feitas de forma muito mais fidedignas e verdadeiras, por exemplo, na memória da natureza. Então, Abre-te Sésamo também a gente pode ter acesso aos mundos invisíveis, né? Então, é o desejo nosso, né? Abre-te Sésamo. Se eu construir meu corpo, alma, esse desejo de construção, né? De seguir o caminho, de buscar, é um Abre-te Sésamo. Total. E legal você falando isso, agora me veio aqui. Quando nós estamos, né, peregrinando ali, caminhando no caminho da evolução, e aí nós conseguimos entrar em contato com o mundo visível, é o Abre-te Sésamo, né? É como encontrar o tesouro, porque a palavra, né, do Alibaba, né, na lenda,
né? Ele diz que quando o abre de sésamo, ele encontra a caverna como tesouro. Então, se fizermos uma analogia, trazendo para os mundos invisíveis, espiritual nosso, o tesouro, caminho, o verdadeiro tesouro que a gente espiritual. Vai voltar para lá. Exatamente. E aí o abre de sésamo. Interessante. E nós temos a terminologia mente. A hierarquia criadora que chamamos de senhores da mente, que são especialistas em construção de veículos de matéria do mundo do pensamento. No nosso caso, matéria mental, foi que deram a cada um de nós o germe que depois evoluiu para o átomo semente da mente. Ainda quando estávamos na época Atlante, já há algum tempo. A mente é o mais novo dos nossos veículos. Ela é o instrumento mais importante que nós possuímos e o nosso instrumento especial no trabalho da criação. Atualmente, seu formato é ainda uma espécie de nuvem em torno de nossa cabeça e do nosso pescoço. Só se tornará corpo mental no período de Vulcano, que seguimos o caminho da evolução normal, não tivermos nenhum contratempo ou nenhuma nova lua nesse período. Ou qualquer momento quando uma das iniciações maiores ou cristã. Mas ainda é frequentemente dominada pelo corpo de desejo, estando a serviço da natureza inferior. A lei das regiões de raça foi criada para libertar a mente das garras do desejo. A mente não está focalizada de forma que possa dar uma imagem clara e precisa daquilo que o espírito imagina. Não tem um foco único e nítido, e por isso dá imagens também nebulosas. A partir dos 14 anos, a mente começa seu processo de nascimento. Se completa por volta dos 21, tanto que a maioridade é atingida aos 21 anos. Em suas possibilidades latentes para tornar-se capaz de ser o meio de frear os desejos e coordenar todos os 3 corpos, que são denso, vital e de desejo. A mente também é o espelho no qual o tríplice espírito se reflete no tríplice corpo. É o ponto exatamente focal entre os dois. Ô Fernando. Oi? Não sei, você vai falar mais alguma coisa aí sobre a mente ou não? Não, sobre a mente finalizou, Glauco. Tá. Se você puder voltar um pouquinho lá aí. Não, antes, o anterior. Médios. Aí. Cabe aí a gente colocar um ponto importante com relação a isso, e lembrar que nós somos indivíduos, né? Nós somos somos individuais, né? Uhum. Quando a gente olha essa questão, onde um outro elemento pode tomar posse do seu veículo físico, né, e materializar através de um outro corpo, cabe aí a pergunta, isso é certo ou errado? Uhum. É uma boa pergunta, Glauco. A gente vê que é errado, né? Por quê? Justamente pelo que eu comentei. A gente verifica que a gente é uno. Nós somos responsáveis por nós, pelos nossos veículos, né? E não é outro que é responsável, né? Eu não dou o meu braço para outro usar, né? Quem tem que usar o braço sou eu, né? Então, e aí você menciona, olha, tem um momento aí que você mencionou, essa frouxidão, através aí do corpo denso, no lado negativo, né? Total. Ou conhecido como involuntário. Em outras palavras, isso não é correto, né? Obviamente é uma força negativa e ela existe na natureza. A gente precisa aprender a
usá-lo, né? E não permitir que outro usem em nome de nós, né? Exato. Então, cabe ressaltar esses pontos aí, né? Para não dar margem de dúvidas, né? Só da gente falar que é negativo, né? Ou seja, a forma que existe para que um outro tome conta está sendo de maneira negativa, não é uma maneira adequada, correta. Perfeito, igual você falando, me veio aqui até para entrarmos mais a fundo nesse assunto, né? Vamos fazer uma análise mais profunda sobre isso. Primeiro, nosso templo, nosso corpo, nós não podemos deixar nada e nem ninguém tomar posse, certo? A partir do momento que nos foi dado o dom, a dádiva de viver, a dádiva da individualidade, a dádiva do livre-arbítrio, como que nós podemos transferir isso para alguém? Você concorda? Isso é um grande crime contra nós mesmos, certo? Além disso, vamos dar uma mergulhada mais a fundo. Todos esses espíritos que entram por essa brecha, tem que ficar claro que nenhum espírito, isso já foi dito algumas vezes, né? Nenhum espírito de luz toma posse de um corpo 100%. O máximo que acontece é o uso da laringe para pronunciar algum tipo de palavra, com toda certeza, certo? O máximo. Fora isso, tomar a posse de um corpo não é de um espírito de luz. E quando você para pensar, um espírito que não está... Todos nós temos a centelha divina, não estamos aqui para poder falar dos irmãos que partiram, porém continuam apegados ainda à Terra. Mas, a hora que eles estão apegados, quer dizer o quê? Que eles não partiram para a evolução, que eles ficaram para trás. E se por um determinado período ele não conseguir mais satisfazer os desejos que ele tinha, utilizando o éter aí químico, os éteres mais inferiores, o que vai acontecer? Cedo ou tarde ele vai ter que partir para a evolução e vai ter que seguir. Só que enquanto tem indivíduos que escolhem a clarividência involuntária, o que acontece? Eles continuam alimentando esses espíritos. Esses espíritos ficam de lugar em lugar, de boteco em boteco, atrás de uma brecha entre o corpo vital e o corpo denso para poder tomar posse de determinado corpo. Ou seja, você também, além de estar se atrasando, você também está atrasando outro irmão. Vocês concordam? Faz sentido? Exatamente, mesmo porque quando acontece essa questão de você tomar posse, você está, vamos dizer, inibindo que o seu direito de você se expressar, né? Ou seja, você não é você. Fisicamente, quem estiver vendo porém, não é o seu espírito, a sua vontade, né? Total. Por isso que nós vemos muito, né? É muito nítido que em alguns casos, quando tem manifestações, se tem um certo nível muito alto do consumo de álcool. E muitas das vezes a pessoa não bebe. Certo? E, então, o que acontece? Está tomando uma ação que não pertence àquele indivíduo. E é muito importante também nós tomarmos muito cuidado, porque aqui nós falamos assim sobre muita, né, a parte de manifestação, de realmente tomar posse ali de um corpo. Mas, por exemplo, quando nós nos deixamos guiar pela mente, pela ideia, pela visão do outro, nós também estamos fazendo o quê? Jogando toda a nossa responsabilidade, que a gente chama muito de guru, né? Jogando toda a responsabilidade do nosso livre-arbítrio, das nossas ações no outro. Cabe a nós como estudantes, e acho que cada vez isso vai ficar mais sutil para todos nós, estarmos muito atentos a tudo que ouvimos, a tudo que sentimos e tudo aquilo que chega até nós. Nós precisamos passar sempre por um filtro, para não cair numa espécie, podemos até colocar ali, vou usar um termo de uma mediunidade sutia, quando alguém está ali falando ali na cabeça e quando menos espera você está tomando ações que normalmente você não tomaria. Não é uma manifestação, uma incorporação, né? No caso de um espírito tomar posse do corpo,
mas quando você se torna ali inconsciente ou por até uma questão de confiança demais, você pode perceber que é praticamente uma mesma situação, né? Você tomar uma ação que você normalmente não tomaria, mas por conta de estar envolvido em um ambiente ou aquela sinergia criada, você ali vai junto com a galera e acaba atacando pedra, e depois você percebe que a pedra que você tacou no outro também servia para atacar em você. Bateu, fez uma repicada e voltou em você. E voltou. Isso é muito sutil, eu acho que essa sutilidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, eu chamo isso muito de indução ao erro. Quando alguém vem muito empolgado, alguém vem muito ansioso, e até pessoas de nossa confiança, às vezes até bem intencionada, mas se nós não passarmos pelo crivo da lógica, nós em pouco tempo estamos falando mal do outro irmão, estamos deixando a nossa compaixão de lado, e aí acabamos sendo mais um homem e uma mulher comum, e acabamos perdendo aí tudo que nós temos conquistado e buscado conquistar na parte espiritual, né? Então, assim, fiquemos muito, muito atentos mesmo a tudo que chega até nós, para que, assim como, infelizmente, os nossos irmãos que possuem essa certa mediunidade permitem que outros espíritos entrem, se manifestem, tomem ações, tomem atitudes, expressem palavras por eles, nós não deixemos inconscientemente irmãos falarem ou influenciarem a nossa mente e nós tomarmos atitudes que normalmente não tomaríamos, ações que normalmente não realizaríamos. Certo? Pessoal, alguém gostaria de comentar sobre alguma terminologia? Nós finalizamos aqui na mente e eu gostaria da contribuição de vocês, ou alguma dúvida, alguma coisa para contribuir. Sim. Opa, em qual, Glauco? Não, desculpa, acho que alguém mais ia comentar alguma coisa? Mas voltando um pouquinho aí nessa questão da mediunidade, né? Você vê que o Cristo, o próprio Cristo, né? Muitas das curas que ele realizou foi justamente quando indivíduos naquela época estavam tomados por espíritos inferiores. Inferiores, que estavam presos à terra, né? Exatamente, aqueles espíritos apegados à terra, né? A gente sabe muito bem como ocorreu isso, né? Então, muitos dos processos de cura, ou um de vários, é justamente fazer com que ambos os espíritos, né, entendam o seu papel, o seu caminho, né? É só para a gente relembrar um pouquinho aí do que ocorre, né? Glauco, muito bem lembrado. Inclusive, por isso que eu acho que é muito importante, né, nós deixarmos esse alerta, tomar esse cuidado, porque quando você permite isso, você também não está permitindo que o outro irmão caminhe, além de estar se atrasando, esse destino maduro, enfim. Mas o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho, né? E por que ele transformou a água em vinho? A água foi transformada em vinho porque o vinho era o alimento naquela época em que nós cortávamos o laço com o mundo espiritual. Ou seja, nós tínhamos essa frouxidão e o vinho trazia-nos diretamente para a terra. Ou seja, fazia nós colocarmos realmente o pé na terra. Por quê? Por conta dessa frouxidão, nós víamos muitos mundos invisíveis. Então nós sabíamos que existia, tinha toda essa confiança, toda essa certeza. E alguns irmãos e irmãs faziam o quê? Deixavam de dar o devido valor ao baluarte da evolução, que é aqui. Nós não evoluímos nos mundos superiores, nós evoluímos aqui no mundo físico, no baluarte da evolução. Então deixavam de dar o devido valor para essa oportunidade, e aí passavam vidas e vidas assim protelando, postergando essa evolução. Então por isso que o primeiro milagre de Cristo foi transformar a água em vinho, porque o vinho como fator de evolução na época, né, foi super importante, e foi ele que foi o alimento que rompeu o contato que nós tínhamos espiritual, certo? Muito bacana. Tem uma outra terminologia que é a próxima,
O Abre de Sésamo? Isso é. Então, é bem interessante, né? E se a gente olhar ou observar na nossa atualidade, os grandes seres que iluminam, né, ou que mostram o nosso caminho, formas que há de poder compartilhar, transmitir as informações para nós, né, ou seja, para a humanidade, enquanto ainda infantis que são através dos contos de fadas, não é isso? Sim. Mitos, contos de fadas, né? Isso, exato, Ângelo. Então, se a gente olhar diversos deles, a gente vai ver o Abre de Sésamo. Um que me chama a atenção, né, e foi ponto de estudo, né, de nós, das nossas reuniões, onde a gente assistiu os filmes. Um deles é Alice no País das Maravilhas, né, onde ela adentrou os mundos internos, né, ou seja, fez o seu Abre de Sésamo, né, e não é só ela, né, se a gente olhar, tem diversos aí, cabe só a gente dar uma analisada. Se a gente vê outros filmes que tem, se você vê Nárnia, né, é a mesma coisa, também tem um Abre de Sésamo, né, para os outros mundos, né, para os mundos internos, né. Tem aquele filme que chama Jumanji, né, através de um jogo, né, a mesma coisa. É uma forma que há de mostrar os demais mundos que compenetram, né, interpenetram os nossos, né, ou o nosso aqui, né, o mundo físico, o mundo químico, né. Então, esse Abre de Sésamo, ele está expresso de várias maneiras e formas distintas de mostrar para todos nós os demais, né, mundos, né. Exatamente, Glauco. E acho que o interessante desse Abre de Sésamo é, como você falou, interpenetrado, né? Até na imagem aqui mostra, né, uma caverna, uma pedra, ali o Abre de Sésamo. A impressão que deve dar é que assim, tava ali o tempo todo, tava aqui o tempo inteiro. Passei 50 anos do Como lado assim? E normalmente demonstra aí que você vai encontrar e abrir um caminho, né, onde você vai encontrar riquezas, né, o ouro, né. Uhum. E na verdade essa abertura é onde você vai iluminar o seu caminho, você vai produzir a luz dentro de você, né? Quando você foi capaz de construir o seu corpo-alma, né? Você iluminar a si próprio, né? Aumentar a chama dentro de você, né? Então esse ouro, essa preciosidade é a construção do seu corpo-alma. Exatamente. Então faz todo sentido, né? Até na primeira parte que nós passamos, a Ângela mesmo falou, né? Que é o tesouro, é o verdadeiro tesouro, que é a construção. Esse é o verdadeiro tesouro. Normalmente, de novo, infantis que somos, a gente leva para questões materiais, né? Para questões de tesouros físicos, né? Pedras preciosas, né? As pratas, o dinheiro, né? E não é essa riqueza ou preciosidade que está demonstrando, né? Mas sim o seu crescimento espiritual, a sua elevação, né? Ou seja, para Deus a gente vai voltar, e é dito que Deus é luz, né? Então a luz é o caminho que a gente tem que buscar. Sim. E interessante também a gente constatar de que esse Abre de Sésamo, ele não é feito de uma vez, ele é feito no miudinho, ele é feito devagar, né? É só a gente observar o antes da gente assumir o compromisso de ser um estudante Rosa Cruz,
e verificar ao longo do tempo que nós estamos, que cada um está, e se perceber onde eu estava quando eu entrei e hoje, o que eu conquistei, né, de desenvolvimento, no tocante ao discernimento, no tocante à ponderação, no tocante essa luz interna que cada um desenvolve no seu dia a dia, né, com o seu esforço, na sua individualidade. Então, é uma descoberta e é um desenvolvimento que ele se faz a passos lentos, mas que ele está acontecendo diariamente, né, de acordo com o esforço e com o empenho de cada um. É como está lá no conceito, né? É espiral dentro de espiral. Então, a cada dia, a gente está conquistando, claro, com o esforço da gente, um passo a mais dentro dessa espiral. Então, não é a gente ficar aguardando, esperando que esse abre de sésamo, que essa luz, que essa conquista dessa grandiosidade com a simbologia do ouro, né, e da riqueza, que acontece de uma vez. Né? Não é a passos pequenos, não é isso aí. Né? Amanhã eu acordei, virei uma clarividente. Não é assim. É com muita persistência, é com muito empenho. E a gente observa e vai percebendo esse desenvolvimento. Né? Então, é ter paciência e persistência. Exatamente, Terezinha. O caminho, ele realmente é lento, né? Mas lentamente ele é um caminho seguro, né? Com a sua persistência, com a vontade, né? Quando você se esforça realmente, é que você vai conquistar. Isso está expresso também no tabernáculo do deserto, não é isso? Se a gente entende, a gente estuda, a gente sabe, a gente vai atrás, né? Esse é um outro grande exemplo que há do abre de sésamo, né? Ou seja, a construção do seu corpo vital, né? Enquanto você realmente não partir para esse caminho, você não vai conseguir esse abre de sésamo. Exato. Né? Mas através, como você bem disse, né? Passo a passo, degrau por degrau. Esse é o caminho, não é saltos. Né? Não é dando saltos, né? Ou procurar um ponto aqui, esse aqui não me satisfaz, vou procurar outro, o outro não me satisfaz, vou procurar outro, e aí você não foca, você não está de fato indo atrás dos seus objetivos, né? Enquanto você não colocar o foco e não ir no passo a passo. Fernando fez um comentário assim, bem oportuno, quando ele diz assim: nós temos que estar muito atentos no nosso dia a dia ao que nos chega, né? As coisas que chegam para nós. Então, nós temos que estar atentos. E é verdade. Então, assim, é uma reunião entre amigos, é uma reunião entre família, e os comentários que surgem para a gente ter o cuidado de, claro, de participar, de interagir, mas não, muitas vezes, a gente ter o cuidado para não nos envolvermos e terminar entrando em algumas energias que não são oportunas, que não são elevadas, a palavra é essa, que não são elevadas. Muito pelo contrário, que a gente tenha assim, a grandiosidade, a capacidade, a força de vontade de elevar a nossa energia assim, bem quietinha, bem íntima, bem escondidinho dentro de nós, para reverter
às vezes, aquela conversa que está sendo negativa, aquela conversa que não nos faz, que não faz crescer a todos. Então, assim, isso é muito tentador, às vezes, e a gente precisa de ter muito cuidado com isso para ser assim, para estar lá, como várias vezes, né, todos já colocaram e colocam muito bem. Se eu cair, eu caio e derrubo muita gente. Então, eu tenho a responsabilidade de estar puxando para cima todos que estão à nossa volta. Isso que você colocou, muito bem colocado, Terezinha. Inclusive, é um dos exercícios que cada um, enquanto estudante, deve praticar. E é a observação. Ou seja, essa atenção, né, que você mencionou, que a gente tem que dar, né, esse prestar atenção, é a observação, né? E, inclusive, isso está expresso e mostrado também em um dos outros filmes que foi ponto de estudo que fizemos, que é O Poder Além da Vida. Né? Também aí você vê claramente, ou é demonstrado ali, o quão necessário é exercitarmos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a observação. Glauco, pegando esse ponto que você, a Terezinha, trouxe e falando de observação, tem uma coisa que eu quero falar com vocês que é muito importante para nós como estudantes. Tudo que nos faz, a Terezinha falou no início, se nós olharmos para nós há 10 anos atrás, talvez nós almejávamos ser quem nós somos hoje. Só que, se nesse caminho de pão, a gente acaba não tendo essa percepção de crescimento, sabe qual que é a tendência? Não só de nós estudantes, mas nós como seres humanos em qualquer área da vida? Desistir. A falta de percepção de crescimento é o que nos leva à desistência. Isso é um processo fisiológico, tá? Através da noradrenalina, que é um neurotransmissor. Se você não tem a percepção de que você está crescendo, a percepção de que você está evoluindo, mesmo que seja a passos curtos, mesmo que seja a pequenas largadas, se você perde a percepção de crescimento, você tende a desistir. Isso em qualquer área da vida. Quando a gente fala de uma área ocultista, que é a área que nós estudamos, que é a área que nós estamos, isso é muito mais sutil. Por quê? Porque todo o nosso crescimento, ele não é externo, ele é interno. E aí quem que tem que estar fazendo essa medida? Quem tem que estar fazendo esse caminho de pão de evolução? Como a Terezinha muito bem disse, nosso discernimento, as nossas conversas, quais tipos de conversas que nós entramos, quais tipos de debate que nós entramos e qual é o motivo de nós entrarmos em um debate, para falar que sabe mais, para falar que sabe menos, para rebaixar o outro irmão, para ensinar, qual que é a intenção? E aí onde entra a parte da observação que o Glauco muito bem colocou. A todo momento nós precisamos estar observando os lugares em que estamos, as pessoas em que estamos, as palavras que falamos e os sons que escutamos, ao que nós estamos dedicando a nossa atenção. Mas deixar esse caminho de pão para o estudante da fraternidade em todas as outras áreas da vida, não se cabe somente aqui, é de extremíssima importância. Muitas vezes, alguns anos atrás, nós orávamos para ter o que temos hoje, para ser quem somos hoje. E aí hoje, na situação que estamos, acabamos esquecendo do tanto que nós lutamos e do qual foi o caminho, qual foi a peleja que nós lutamos e vencemos para chegar até aqui. Então isso tem que estar sempre muito claro, até porque a gente vai tendo uma mentalidade de campeão, de estar crescendo, a percepção de estar evoluindo. E aí isso vai dar mais gás para quê? Para cada oportunidade que nós tenhamos de ajudar o próximo, para cada oportunidade que nós tenhamos de estender a mão para alguém, nós façamos de forma realmente compassiva, de forma sem esperar nada em troca, que é o verdadeiro ensinamento que nós devemos colocar em prática aqui na fraternidade. Fernando, complementando. Só uma coisa, tem uma coisa muito importante, muito interessante. Ainda bem que nós começamos nessa vida. Exatamente. E aí, cada Luiz, dia.
Boa. E aí, Luiz e Fernando, tem uma outra palavra muito importante para que não se deixe levar por essa questão que o Fernando trouxe, tá? Essa palavra chama-se repetição. Boa. Tá certo? A repetição te leva à proeficiência. Não é à toa que nos foi ensinado para rezar e orar incessantemente. Não é à toa que o nosso grupo se reúne todo domingo e recapitula o conceito Rosa Cruz do Cosmos, do início ao fim e começando novamente. Muitas das palavras aqui que nós estamos estudando e colocando e compartilhando com todos, elas vão se repetir por diversas vezes e vão ser expressadas de diversas formas por cada um de nós. Portanto, a repetição é outra palavra-chave para o desenvolvimento e não se deixar levar, né? Se a gente olhar dentro da própria igreja, né, os rituais da igreja são repetições, todos os anos. Tudo é repetição, né? Enquanto a gente seguir nesse caminho, a gente não vai se deixar levar, a gente não vai desistir, né? Repetição, repetição, repetição. Persistência, persistência, persistência. Observação, né? Esse é o mote, esse é o importante, né? Orai incessantemente para não nos deixar cair em tentação. Glauque, olha que chave incrível que você colocou agora. A repetição, nós sabemos que é a chave do corpo de desejo, do corpo vital. Quando você repete e vai desenhando, vai fazendo esse caminho de pão de evolução, opa, aqui era uma parte que eu caía, hoje não caio mais, aqui era uma parte que eu errava, hoje já não, nossa, para mim já é indiferente, superei, opa, aqui eu tenho um pezinho, tenho um calcanharzinho de Aquiles, aqui eu tenho que tomar mais cuidado, opa, aqui eu estou conseguindo superar, ou aqui eu caí, vou ter que fazer de novo, vou ter que retomar de novo, enfim, olha que chave incrível, repetição e observação, observar o seu crescimento e repetir sem cessar. Aí, essa é a chave. E agora, dando o nosso horário, vou fazer o encerramento da nossa reunião, da nossa 135ª reunião da Fraternidade Rosa Cruz do Centro de Campinas. Vamos para a oração Rosa Cruz. Das árvores. Não. Eu coloquei. Aqui. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, apenas senso, para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma da perfeita liberdade. Assim seja. Sim, seja. Sim, seja.
Boa noite, pessoal.